Há diversas teorias relativas às origens, porém algumas saltam aos olhos as várias inconsistências quando consideradas as evidências científicas. Peguemos um exemplo. A Terra Jovem. Eles partem do pressuposto de que a Bíblia é totalmente literal e que ela pretende revelar verdades científicas, o que nos levaria a crer em muitas coisas que os autores bíblicos criam e que hoje já está defasado. Um dos problemas seria as espécies físicas, pois as evidências fósseis demonstram que não teriam como certas espécies coexistirem, a exemplo dos Tiranossauros rex e o ser humano. Ou seja, espécies incompatíveis em um mundo superpopuloso. Imagine as milhares de espécies que já foram extintas com as existentes. Provavelmente seria insustentável. A biogeografia demonstra que espécies morreram há milhões de anos atrás não conviveriam com espécies que estão vivas hoje, e nem conviveram. Exemplo, o nicho ecológico é um conjunto de comportamentos que uma espécie de animais possui. Não existe atualmente outra espécie na África que ocupe o mesmo nicho ecológico que um leão, embora haja outros felinos. Eles não ocupam o mesmo nicho. Quando ocupam, ocorrem três coisas. Ou ele migra, muda de comportamento ou é extinto. Imagine se os espinossauros que já foram extintos há milhares de anos atrás convivessem com o crocodilo do Nilo. O segundo provavelmente seria extinto. Os romanos extinguiram os leões no Antigo Oriente Próximo nas arenas dos coliseus em lutas com ursos, que também existiam na região da época. Quando os dinossauros sofreram grande gama de extinção, os pequenos mamíferos deram origem a mamíferos maiores e tiveram espaço para poder competir. Esses mamíferos são descendentes de criaturas que viviam no Permiano. Há quem diga ainda, para reafirmar a teoria da Terra Jovem, que Deus teria criado o mundo com aparência de antigo. Isso é um problema, pois afeta o caráter divino, pois seria Deus um enganador? Se Deus pode enganar, como poderíamos sequer fazer ciência, ou qualquer outro aspecto da ordem criada? Porém, o empreendimento científico é totalmente dependente da fidelidade de Deus nesse sentido na criação, pois sustenta a manutenção e proteção das propriedades da matéria e energia, no qual podemos esperar encontrar princípios gerais que descrevem ser propriedades que chamamos de lei. E graças à fidelidade de Deus na criação e à sua própria palavra, que poderíamos tirar conclusões científicas verdadeiras da criação. Outro problema é quando supostas teorias fazem uso do anacronismo, que é ver o relato antigo com lentes modernas. No Antigo Oriente Próximo teremos algumas afirmações científicas específicas para a época, de povos como os hebreus, assírios, sumérios, babilônios, que hoje são ultrapassados. Eles tinham uma cosmologia específica que era de comum acordo, assim como hoje sabemos que a Terra é esférica. Entre os egípcios antigos havia a crença de que antes do mundo surgir existiam somente as trevas e a chamada água primordial, o que faz clara referência ao rio Nilo. A partir dessa água primordial teria surgido o deus Atum, que deu origem a descendentes responsáveis pela criação dos ares, das terras e do céu. Na mitologia grega, o criacionismo seria fruto dos filhos gerados a partir do caos. Entre todos os descendentes, foi da união de Urano, céu, e Gaia, terra, que o mundo teria surgido. Nós não podemos começar impondo nossas questões científicas à Bíblia. Fato é que seus autores nem o público tinham consciência nem interesse em nossa forma científica de pensar. Afinal, nossas questões não iriam fazer sentido nem ter significado algum para eles. A Bíblia não fala sobre isso. O livro de Gênesis não foi escrito unicamente por Moisés, que recebeu formação intelectual, religiosa, política e militar da maior potência da época. Afinal, claro, ele não escreveria sobre sua própria morte, né? Gênesis é o único livro que mostra um Deus que não surge ou que não está preso a um oceano, mas molda o oceano e o nada. Então existe um compromisso como concorrente das outras formas de criação politeístas daquela época, o que gerou uma quebra de paradigma da criação daquele momento. De acordo com os avoteístas, que enfatizam o contexto cultural, Deus não tinha o compromisso de seguir nenhuma teoria ou ciência daquele momento, mas sim sabedoria. Deus queria acomodar a mensagem bíblica a um público, transmitir verdades teológicas atemporais. As pragas do Egito são essencialmente uma lição apologética da parte de Deus. Cada uma delas é uma ofensa ao panteão de deuses antigos. Por exemplo, tem uma praga que escurece o sol, que seria o maior dos deuses dos egípcios, Ra. Quando em Gênesis é dito que Deus está acima do oceano primitivo,
Isso quer passar a mensagem de que o Deus dos Hebreus é que transforma o caos em ordem. Mostra que ele não é limitado à sua criação. Ele não vem do caos, ele cria e controla. Outro exemplo, Behemoth Leviatã era a encarnação do caos. Na mitologia grega é o caos que cria tudo. O mundo surge na criação do caos, fogo e gelo. O oceano era símbolo, matéria de puro caos. Deus pega essas criaturas e as derrota, mostrando que ele é poderoso, derrotando forças que os outros deuses não eram capazes. No Novo Testamento é mostrado que Cristo é quem acalma a tempestade caótica da ordem da natureza. No livro de Apocalipse 21, 1, João diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Nesse sentido, significa que a não-ordem que estava ali, desde o início, foi subjugada e dominada pelo Cristo. Aquele caos que existia, agora não existe mais. O evoteísmo, a princípio, tem a ver com a hermenêutica. Defende que o relato da criação material é funcional, e a partir disso se segue as evidências biológicas até onde elas os levarem. Essa é a visão do neurocientista Dennis Alexander. Em uma entrevista publicada no jornal Valor, foi feita a seguinte pergunta: a narrativa do Gênesis pode de alguma forma ser conciliada com a teoria da evolução? Ele responde: se alguém aceita, como eu, que a Bíblia não contém ciência moderna, então não há necessidade de buscar nenhuma conciliação, uma vez que elas tratam de questões diferentes. Por exemplo, não há nada nos primeiros capítulos de Gênesis sobre os mecanismos pelos quais os humanos modernos surgiram. No entanto, nesses profundos ensaios teológicos, há muita informação sobre o fato de que apenas um Deus cria tudo, contrapondo-se à ideia politeísta de muitos deuses criando, que predominavam nas histórias das nações do Antigo Oriente Próximo. Há muita informação ali sobre o fato de que a humanidade tem um valor absoluto, já que lhe foi delegado o cuidado da terra e de suas riquezas. Há também muita informação sobre as raízes da escolha humana de seguir seu caminho, em vez de o caminho proposto por Deus. Por outro lado, a evolução é uma teoria brilhante, que explica as origens de toda a diversidade biológica do planeta, incluindo os seres humanos. Mas não tem nada a dizer ou muito pouco sobre o propósito humano último, ou por que estamos aqui, ou como devemos responder ao amor de Deus por nós. Ele mostra que o genoma das espécies, quando mapeado, mostra as similaridades da espécie e a possibilidade de rastreá-la no tempo. O genoma humano mostra que é mais de 10 mil anos, o que contraria a Terra jovem. Isso só faz sentido à luz da evolução, as formações genéticas que só podem ser forçadas a partir de certo determinado período de tempo. Os genes acumulam mutações. Há um gene que, por exemplo, foi introduzido a partir de um vírus, que é encontrado nas principais linhagens do homem, chimpanzés e gorilas. Porém, há divergência se esse processo, como ser humano, emerge, se é a partir da providência da evolução ou se Deus infundiu em nossos ancestrais a natureza humana. Para estes, a antropologia com base na Bíblia pode dar essa resposta. O evoteísta acredita que o ser humano é a criação especial de Deus, se crê que o relacionamento existe por sermos a imagem de Deus. Os evoteístas acreditam que o que fazem erroneamente é uma mistura da religião e ciência e não o que deveria ser um diálogo, sem saber identificar o papel e o limite de cada um, demonizando ou divinizando a ciência, fazendo da Bíblia uma teoria científica, e teorias científicas podem ser falseáveis e transitórias. A teoria evoteísta pode também causar uma série de desafios, principalmente acerca do pecado, da entrada do pecado no mundo. Vejamos, à luz do pecado em Adão. Como os animais anteriores morreram, se é que seria possível, do ponto de vista científico, até que seria possível ter animais que não poderiam ser herbívoros, pois não possuíam estruturas anatômicas para isso. Pelo menos é isso que as evidências fósseis mostram. Por exemplo, no Tiranossauro Rex, um superpredador carnívoro, que pelo registro fóssil revela isso. Ele, nesse sentido, provavelmente não poderiam comer bananas, por exemplo. Eles dizem que a árvore da vida descrita na Bíblia é pouco falada. Segundo o relato bíblico, Adão precisava comer dessa árvore para se tornar imortal. Isso parece influir que Adão e Eva eram os únicos que tinham acesso a essa árvore. Fora do jardim poderia até existir predação naturalmente, havendo isso não afetaria o caráter divino. Todas as criaturas seriam criadas por Deus, da maneira que são. Perguntas como: existia homens antes de Adão e o pecado original? Existia modelos de Adão? São perguntas difíceis, porém elas
eles respondem que a questão do pecado original é a coisa que mais importa. Gênesis é o novo relato da criação. A Bíblia não fala que foi o resumo que aconteceu anteriormente, e sim uma continuação do relato anterior, o que mostra que já existia humanidade antes de Adão, algo arquétipo, pois seria a figura de nós quanto humanidade, assim dizem eles. Com o início da sociedade, com a agricultura, surgimento das primeiras aldeias, vilas, etc., temos apenas 12.000 anos, e esse é o contexto que vemos em Gênesis. Criação de animais por parte de Abel, agricultura, Caim formando a cidade de Enoque. Geograficamente, temos a confirmação de um local histórico, onde 4 rios fluíam ali. E eles dizem que já existia sociedade humana ali. Deus apenas chama Adão e Eva para o revelar, com o propósito de passar a sua revelação. Alguns teólogos afirmam que Éden foi um templo, e que o templo de Israel simula o Éden com decorações de plantas. O Éden seria o primeiro templo, o santo dos santos. Eles seriam, então, os sacerdotes. A partir disso, começa a aplicar a dominação. A serpente poderia ter ligação angelical, até porque a palavra serafim e serpente no hebraico são semelhantes. O conhecimento do bem e do mal não poderiam vir do fruto, e sim do próprio Deus. E a partir disso, a cultura humana surge debaixo do pecado e segue debaixo dele. Outra implicação desse modo, como haveria de ter variedade humana? Antes de Adão e Eva não existia Imago Dei. O modelo nos hominíneos anteriores é evidência de ferramentas, não é evidência de Imago Dei. Outras espécies também podem construir, porém a partir de Adão que a humanidade é passada para ele. Porém não só para ele, mas todos os que viviam juntos a ele. Os que estavam por vir e os que viveram antes. Também o pecado de Adão influenciaria os que vieram antes, portanto. A Imago Dei seria a responsabilidade dada por Deus sobre a criação. João Calvino diz que o homem foi criado à imagem de Deus e antes da queda, a imagem de Deus era visível na iluminação da mente, mas sinceridade do coração e na solidez de todas as suas partes. Ele era, como Charles Hodge explica, originalmente criado em um estado de maturidade e perfeição. A razão, a vontade e as emoções do homem eram incorruptíveis pelo pecado e funcionavam corretamente. Em relação à revelação geral antes da queda, João Calvino explica muito bem o seu propósito original em suas Institutas. Ele escreve: a ordem natural para que a estrutura do universo deveria ser a escola na qual aprendemos a piedade e a partir dela passaríamos a vida eterna e felicidade perfeita. Antes da queda, portanto, a revelação de Deus era capaz de cumprir seu propósito original, uma vez que as faculdades de raciocínio do homem e a sua capacidade de receber o que era revelado não tinha sido distorcida pelo pecado. Nossos primeiros pais pecaram contra Deus e, como resultado, foram inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. Essa é uma descrição da depravação total. Teólogos às vezes usam a frase "os efeitos noéticos do pecado" para descrever a corrupção de uma dessas faculdades, a mente humana. É importante notar que, embora estas faculdades, incluindo a mente, tenham sido corrompidas e deformadas, elas não foram aniquiladas ou destruídas. Deus graciosamente impediu que todos os seres humanos se tornassem animais completamente irracionais. Outra pergunta: se Deus criou o universo e a partir de uma evolução guiada pela sua providência, e se a sua providência providencia o que ele planeja, não existiria o design inteligente? A resposta seria sim para estes. Embora não seja algo que se possa fazer confirmação científica, a evolução seria um processo inteligente, não aleatório, jogado ao acaso, que espontaneamente acontece. Não, pois ela tem leis específicas, que se mostram cada vez mais previsíveis. Tudo é limitado pelas leis que regem o universo. Tubarão e golfinhos possuem aparências semelhantes por viverem no mesmo ambiente. As contingências também fazem parte da criação. Tudo para eles seria designer. Contudo, está claro que os adeptos do evoteísmo defendem que a Bíblia não tem pretensões a revelar verdades científicas modernas, portanto contrários ao literalismo ou concordismo. Já os adeptos deste último dizem que a Bíblia teria antecipadamente descrito a origem do mundo, que só a ciência do século XIX conseguiu averiguar. É chamada assim porque tenciona obter concórdia, ainda que forçada, entre a Bíblia e as ciências, como se visassem ao mesmo objetivo de narrar os fenômenos físicos da origem do mundo. Eles acusam os evoteístas de perguntarem
ao texto o que ele não quer responder e também a não escutar o que o texto tem a dizer. E os evoteístas acusam eles do mesmo. Geralmente, adeptos do criacionismo dizem que se valem da ciência também, usam de uma abordagem crítica para invalidar teorias como o evolucionismo. Geralmente dizem que não existem forças de transição entre uma espécie para outra, que aceitam o que chamam de microevolução. Seria apenas pequenas adaptações e não a macroevolução, na ideia de aceitar adaptações maiores a ponto de ocorrer mudança de espécie. Em contraponto, perguntas surgem. O conjunto de microadaptações não poderiam se tornar o que chamamos de outra espécie ao longo de milhares de anos? Enfim, o professor Adalto Lourenço é um adepto do criacionismo científico e possui argumentos teológicos, mas principalmente científicos, contra o evolucionismo e o evoteísmo. Vejamos. O processo sugerido pelos evolucionistas é a mutação, procurei conhecer mais sobre ela e sobre os mecanismos de reparo que o DNA possui. Especialmente porque mutação é uma mudança que ocorre nos genes e cromossomos, ou seja, no DNA. Existem centenas de publicações científicas demonstrando os mais variados mecanismos de autorreparo do DNA. Fiquei maravilhado, não conhecia nada disso. Tornou-se evidente por meio desses artigos que mutação não produz nova informação genética, muito menos evolução. Se uma mutação ocorrer, mecanismos incríveis irão corrigir o erro produzido por ela. E se ela persistir, será detrimental, causando a morte do organismo, como câncer, ou neutra, ou o que não produziria nem variação nem adaptação, muito menos evolução. Fui estudar o registro fóssil para confirmar se as coisas eram de fato assim. Não encontrei nas publicações científicas a descrição de um único fóssil que fosse de transição e que mostrasse o aparecimento de um novo órgão ou nova função, o que implicaria no aparecimento de nova informação genética. Tudo o que encontrei foi que peixes sempre foram peixes, anfíbios sempre foram anfíbios, répteis sempre foram répteis, aves sempre foram aves, mamíferos sempre foram mamíferos e assim por diante. Não estou dizendo que não haviam variações e adaptações nos organismos existentes nesses grupos. Era evidente que sim. No entanto, o registro fóssil sempre mostrava a expressão da informação genética em forma de variação e adaptação. Mas ele não mostrava o aparecimento de nova informação genética. Ou seja, o que não ocorreu ao longo do tempo foi evolução. A primeira pergunta estava respondida. Nova informação genética jamais teria surgido espontaneamente por meio de processos naturais. Mas e a segunda pergunta? Como a seleção natural atuaria se nova informação genética fosse expressa num grupo de organismos vivos? O que ela faria? Evolução? Teria que ir até o fim. Não poderia haver um único traço de dúvida para mim. Além da física, eu fiz matemática. Assim, não foi difícil responder essa segunda pergunta. Eu pensei assim, imaginemos a pata de um réptil evoluindo em uma asa de uma ave ao longo de milhares ou milhões de anos, que é a proposta dos evolucionistas. Os répteis que supostamente teriam sido os ancestrais das aves teriam patas perfeitamente adaptadas para répteis. Pequenas variações produziriam patas adaptadas de répteis e não asas. Isso era óbvio. O processo de transformação seria através de pequenas variações lentas e graduais ao longo de muito tempo. Assim eu fui informado. No entanto, conforme havia lido nas publicações científicas, o número dessas variações seria limitado pela informação já codificada no DNA. Então, o que a seleção natural faria? Siga o raciocínio comigo. Imaginemos vários casais de répteis cujas patas sejam 100% patas, perfeitamente adaptadas segundo a proposta de Darwin. Imaginemos agora vários casais de aves descendentes desses casais de répteis e cujas asas fossem 100% asas, perfeitamente adaptadas segundo a proposta de Darwin. É óbvio que uma pata não está adaptada para voar, assim como uma asa não está adaptada para rastejar. Portanto, o resto é pura matemática. Se o resultado e as proposições da pesquisa científica de Adalto Lourenço estiverem certos, como ele diz, então seria realmente uma revolução no paradigma científico atual. O evolucionismo, o evoteísmo e o criacionismo científico parecem ser, no atual panorama da esfera cristã, as mais proeminentes teorias. Mas, antes me permita usar ainda mais. Será que cada teoria possui algum nível de razão? Como, por exemplo, existir possíveis explicações científicas de certos eventos bíblicos? Não seria interessante? E não ser algo somente simbólico ou cultural, mas também poder haver uma maior distinção limitativa entre a prática hermenêutica bíblica e a ciência, desta forma preservando mais integralmente os objetivos práticos de ambos, não contrariando a ciência nem o que se entende como verdade bíblica, ou simplesmente ser verdades exclusivas ou excludentes. O X da questão é a resposta dessas perguntas.
pois afinal de contas, ninguém, nem o próprio Descartes, vivia sem acreditar em nada. Existem níveis de certeza para cada crença, mas ainda assim é preciso saber como atribuir esse nível razoavelmente. Ainda que não ter evidências para determinada crença não significa que devemos necessariamente atribuir zero certeza. Afinal de contas, como dizem os criminologistas, ausência de evidência não é ausência de existência. Como vocês puderam ver, o caos, a ordem e a desordem são conceitos culturais do Antigo Oriente Próximo, que eram matéria primária quando se falava em teologia. Independentemente da perspectiva ou modelo assumido, é importante o contexto cultural. E de fato, se nós perdemos o contexto, perderemos a interpretação do texto. Mas a pergunta fundamental é: em que medida é apenas cultural, simbólica ou literal? Ou ambas categorias são excludentes? Há um possível meio termo sem cometer heresia para com a ciência ou religião? Porque se lermos a Bíblia apenas em contexto cultural, ela não passará de um livro de história qualquer? Se as categorias ciência e religião são excludentes, se no caso a religião e o seu texto sagrado fosse comprovadamente falsa, afetaria o caráter de Deus e sua infalibilidade, dando pretexto para a descrença ou liberalismo teológico. E não é assim que a Bíblia se apresenta. E se só fosse somente literal, teria muitos problemas com a ciência moderna e o contexto cultural da época. Chegamos ao fim de mais uma série. Me perdoe pelos erros, seja de quaisquer natureza for. Espero que tenha contribuído com alguma coisa de positivo e obrigado.